Olá, queridos irmãos. Dentro desse estudo de histologia, morfologia vegetal, nós vamos fazer agora um pequeno aprofundamento, um pequeno detalhe dentro disso, para que a gente possa cercar mais situações. Todas as angiospermas do planeta, angiospermas, planta que produz flores e frutos, elas são divididas em dois grandes grupos, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, que atualmente são classificadas como eudicotiledôneas. Vamos ver como separá-las e o que é isto? Olha, quando a gente olha a semente, dentro da semente, nós vamos encontrar lá dentro o embriãozinho, a futura plantinha. E essa futura plantinha, o embriãozinho, já apresenta lá dentro a sua primeira folhinha. E essa folhinha modificada é chamada de cotilédone. Ela vai servir como mamadeira, como cordão umbilical do embriãozinho. Por que mamadeira? É pelo cotilédone que as reservas nutritivas da semente, o endosperma triploide, ele será transferido para que o embriãozinho cresça, desenvolva no processo de germinação. Então, o cotilédone é a primeira folhinha modificada que tem no embriãozinho dentro da semente. Transfere as reservas nutritivas para o embrião. Bom, isto fez com que o homem classificasse as angiospermas em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Irmãos, como o próprio nome está dizendo, monocotiledônea, o embriãozinho apresenta um único cotilédone. As plantas di ou eudicotiledôneas, o embriãozinho tem dois cotilédones, tem duas mamadeiras, dois cordões umbilicais, duas folhinhas. Mas o companheiro, olhar dentro da semente para saber se ela tem um ou dois cotilédones, você tem que partir a semente, você tem que olhar na lupa, no microscópio, às vezes até tem que pingar um corante para evidenciar melhor o cotilédone. Para nós, no dia a dia, fica difícil. O que o homem fez? Ele procurou outras características mais fáceis de saber se a planta é mono ou eudicotiledônea. Vamos lá? Além do cotilédone, olha aqui que eu posso utilizar. O tipo de nervura que tem na folha. As folhas das plantas monocotiledôneas, as nervuras são paralelas, uma ao lado da outra. As plantas dicotiledôneas, a nervura é chamada reticulada, no formato de uma rede, de uma teia. Você tem uma nervura central principal, da onde se ramificam as outras nervuras. É mais fácil a gente observar no dia a dia plantas mono ou dicotiledônea. Di, não é? A gente vê muito mais folhas assim, elas são mais numerosas em número de espécies, as dicotiledôneas. Outra maneira é a raiz. As raízes das plantas monocotiledôneas são chamadas de fasciculadas ou cabeleiras. Sai aquele tufo, aquele chumaço de raízes do solo. As raízes da planta dicotiledônea, chamada de axiais ou pivotantes, é aquela que tem um eixo mais grosso, central, cilíndrico, anatômico, penioso, pintoresco, da onde saem raízes secundárias menores. Irmãos, qual das duas raízes você acha que prende mais fortemente o solo no local? As mono. Olha esse tufo de raiz. Um chumaço, uma peruca, um sacão, um suvacão de raiz. Prende o solo no local. Não é à toa que as monocotiledôneas, elas são utilizadas para combater ou evitar a erosão. Quando o pessoal está duplicando as estradas, eles cortam o barranco. O que eles plantam na beirada do barranco, na borda, para a água da chuva não desbarrancar aquilo, levar embora? Grama. Grama é monocotiledônea. Prende, segura o solo no local. Capim, uma outra opção de você colocar. Um proprietário de uma lavoura, de uma área, uma fazenda, um sítio, uma chácara, que toda vez que a chuva, quando chove, a enxurrada leva embora a terra, está fazendo aquela cratera, aquele buraco, jogar semente de capim ou semente de grama. Sendo monocotiledônea, a raiz prende o solo no local e ajuda a combater
essa movimentação do solo. Outro tipo de coisa que eu posso usar é a distribuição dos vasos no caule. Aqui essas bolinhas estão representando aonde estão passando os vasos condutores xilema e floema. Olha como os vasos estão distribuídos de maneira irregular, de maneira desordenada. É típico de monocotiledônia. As eudicotiledôneas, os vasos têm uma distribuição, olha só, regular, organizada. Verifica que a distribuição ela é em círculo. Esse é o tipo de distribuição típico das eudicotiledôneas. Outra coisa que eu posso usar é o número de peças florais. É o número de partes que a flor tem. As flores de monocotiledôneas são trímeras, ou seja, elas aparecem como múltiplos de 3. 3 sépalas, 6 pétalas, 9 estames, 3, 6, 9, tudo é múltiplo de 3. Ou pode ser números iguais, ó. Ó o lírio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 estames. 6 é múltiplo de 3, caracteriza as angiospermas monocotiledôneas. Já as eudicotiledôneas vão apresentar flores tetrâmeras, múltiplos de 4, exemplo, 4 sépalas, 8 pétalas, 12 estames, 4, 8, 12, tudo é múltiplo de 4. Aqui você está vendo, olha lá, 4 pétalas. Ou podem ser flores pentâmeras, múltiplos de 5, 5 sépalas, 10 pétalas, 15 estames. Aqui nós temos a flor do hibisco, com 1, 2, 3, 4, 5 pétalas, caracterizando as eudicotiledôneas. Gente, exemplos de planta que são mono. Que tipo de planta que você normalmente vê com nervuras paralelas, que é a parte mais fácil da gente avaliar? Olha alguns exemplos. O arroz, olha a folha do arroz. Ó, o milho, a folha do milho. Olha a cana-de-açúcar, nervuras paralelas. A orquídea é monocotiledônea. Já exemplo de eudicotiledônea é o que mais tem. Olha a mangueira, a planta do tomate, o tomateiro. Olha as nervuras reticuladas. Olha a sassa e o fechão. Olha aí a folha reticulada. A goiabeira são exemplos de eudicotiledôneas. Nós estudamos nas angiospermas que sempre a semente ela vem do óvulo fecundado e sempre o fruto verdadeiro provém do desenvolvimento do ovário. Quando o óvulo é fecundado, ele se transforma na semente. Quando o ovário se desenvolve, dá origem ao fruto verdadeiro. Aqui você tem o fruto em corte e nós conseguimos identificar 3 camadas nesse fruto. A mais externa é chamada de epicarpo, corresponde à casca. A camada mediana é o mesocarpo, geralmente é aquela parte carnosa, suculenta que nós comemos. E a parte mais interna, que é o endocarpo. Entre os diversos frutos verdadeiros que existem, destacam-se 2 frutos comestíveis, que nós classificamos como baga e drupa. Baga e drupa são 2 tipos de frutos verdadeiros, comestíveis. Baga é fruto que apresenta semente. Drupa é fruto que apresenta caroço. A chance de você trocar ou esquecer é enorme. Faz a seguinte relação. Baga lembra bagaço. Bagaço lembra laranja. Laranja é fruto que tem semente. Baga, bagaço, bagaço, laranja. Laranja tem semente. Por exclusão, drupa é fruto que tem caroço. Exemplo de baga: a laranja, a uva ou mamão, todos com semente. Exemplo de drupa, tem caroço. Olha lá, ó, o pêssego. Que mais? A azeitona. Olha só, a ameixa, exemplo
de drupa. Irmãos, um fruto verdadeiro é aquele fruto que vem do desenvolvimento do ovário. É aquele fruto que normalmente apresenta semente. Agora nós temos dois tipos de frutos que saem um pouquinho do tradicional. O fruto partenocárpico e o pseudofruto. Vamos começar pelo fruto partenocárpico. O que é que se espera numa planta normal? Que aconteça primeiro a fecundação do óvulo, que vai se transformar em semente. Após a fecundação, o ovário começa a ser estimulado por hormônios que vão fazer com que ele se desenvolva, originando o fruto verdadeiro. Portanto, fecunda o óvulo, libera o hormônio, produz o hormônio e o ovário vira fruto. Isso é normal. Uma planta de fruto partenocárpico é uma planta mutante. É um X-Men fruit. É uma planta mutante. A mutação deu a capacidade ao ovário de, assim que a flor é produzida, produz o hormônio e faz com que o ovário vire fruto, mesmo sem ter ocorrido a fecundação do óvulo. Assim que nasce a flor, o ovário já começa a virar fruto. Não dá tempo de ter a fecundação. Ora, irmão, se o óvulo não é fecundado, conclua, fruto partenocárpico não tem semente. Fruto partenocárpico não tem semente. Ocorre o desenvolvimento do ovário sem ter tido a fecundação do óvulo. É mutante. Olha lá, ó. Abacaxi não tem semente. A banana. Sabe o que são esses pontinhos pretinhos da banana? São óvulos que não foram fecundados. Se isto aqui tivesse sido fecundado, daria origem à semente da banana. A laranja Bahia ou baiana não tem semente. O limão Tahiti, aquele grandão que você faz suco, não tem semente. Todas essas plantas são partenocárpicas naturais, sem interferência humana. A mutação aconteceu na mamãe natureza. Responda, irmão. Para a planta ter fruto sem semente é vantajoso ou não para a planta? Para a planta. Não é vantajoso, meu. Porque ela é estéril, ela não deixa descendente. Ela não deixa semente, cara. Foi péssimo para a planta. E por que ela não foi eliminada? Por seleção natural. Porque o homem vê uma puta de uma vantagem numa planta de fruto partenocárpico. O que o homem faz? Ele propaga essas plantas por mudas, por exemplo, né? Clones dessas plantas. Não é à toa que, no caso de uma plantação de banana, as plantas são muito parecidas em si. Eles cortam um pedaço do caule, do rizoma que fica enterrado, pedacinho, enfiam em buraquinhos e você tem novas bananeiras, que são geneticamente idênticas ou muito parecidas. Isso é ruim, porque se uma doença cata em alguns indivíduos, tem a possibilidade de pegar na plantação inteira e não encontrar um pé de banana naturalmente resistente à doença, ok? Companheiros, fruto partenocárpico. A banana selvagem, ó, olha a banana selvagem, ela tem semente. Lembra aqueles pontinhos pretinhos que eu te falei na banana? Se aquilo fosse fecundado, ó, cada um viraria semente. Essa é a banana selvagem. É um representante desse aqui que deve ter sofrido a mutação, dando origem à variedade que nós consumimos. O abacaxi selvagem, ó, ele tem semente, azedo pra caramba. É essa variedade que sofreu a mutação, dando origem ao abacaxi que nós consumimos. E logicamente que o homem não é bobo. O homem tendo descoberto que isso existe, o que o homem fez? O homem já consegue produzir frutos partenocárpicos artificiais. Assim que uma planta solta flor, o homem borrifa na planta, no ovário, um hormônio sintético que imita o hormônio da planta, numa quantidade que já foi estudada para isto, e ele consegue induzir
a formação de frutos partenocárpicos artificialmente. O tanto que você vai no mercado, no varejão, você encontra várias e vários frutos hoje sem sementes, muitos com interferência humana. E o outro tipo, irmãos, de fruto que foge um pouquinho do tradicional é o pseudofruto. O pseudo significa falso fruto, certo? Pseudo significa falso fruto. Gente, o que é um falso fruto? Um falso fruto é um fruto que não é verdadeiro. Concorda ou não? Um falso fruto é um fruto que não é verdadeiro. Aldo adiantou porra nenhuma. Adiantou sim, irmão. Por quê? Um fruto verdadeiro é aquele que sempre vem do desenvolvimento do ovário. Pensa, se um fruto verdadeiro vem do ovário, um falso fruto não vem do ovário. Da onde que vem um falso fruto? Lembra que quando nós estudamos, vamos fazer o esqueminha aqui para relembrar. Nós vimos as partes que a flor tem, né? Estudamos isso aí. Nós identificamos algumas partes da flor. O cabinho, que é o pedúnculo floral, aquele pratinho aonde estão presas as sépalas e as pétalas, que é o receptáculo floral, e aqui está a garrafinha, a parte feminina. E o que nós temos? Aqui o óvulo, que se for fecundado vira semente, e o ovário, que se desenvolver vira fruto. Então, um fruto verdadeiro, ele sempre vem do crescimento do ovário, certo? Ora, se um fruto verdadeiro vem do ovário, um falso fruto não vem do ovário. Sabe o que acontece? Na planta de fruto partenocárpico, a parte da planta que vai crescer, desenvolver, para formar a parte suculenta que nós comemos, não é o ovário. Quem é? Ou é o cabinho da flor, o pedúnculo floral, ou é o pratinho da flor, o receptáculo floral. Por isso o nome falso fruto. Ele não vem do ovário, ou vem do cabinho, ou vem do pratinho, do receptáculo floral. Quer ver exemplos de plantas, de frutos que nós consumimos, que são, na verdade, pseudofruto? Caju. O caju, a parte que engorda, a parte suculenta do caju é o cabinho da flor, o o pedúnculo floral, que vai crescer, engordar, para formar a parte suculenta do caju. Sabe quem é que vem do ovário? Sabe quem é o fruto verdadeiro? É a castanha, Isso aqui que é o fruto verdadeiro do caju, porque é isto que vem do desenvolvimento do ovário. A parte suculenta que nós comemos é pseudofruto, veio do cabinho da flor, do pedúnculo floral. Quer ver outras três que também é pseudofruto? Olha só, a maçã, a pera e o moranguinho. Na maçã, na pera, no moranguinho, a parte da flor que cresce, se desenvolve para formar a parte suculenta que nós comemos, é o receptáculo, é o pratinho da flor. Olha o que acontece. Na maçã, na pera, no morango, olha aqui, é esse pratinho da flor que vai engordar e vai originar a parte suculenta que nós comemos, ok? Por que é pseudofruto? Porque a parte que nós consumimos, ela não vem do desenvolvimento do ovário, vem de uma outra parte da flor. Às vezes a maçã, você corta a maçã, aqui no meio você tem uma estrutura assim, mais ou menos assim. A parte suculenta é pseudofruto, ela veio do receptáculo. Tá vendo essa bolinha dura aqui que não presta para comer? Isso aqui que é o fruto verdadeiro da maçã. Não presta para comer. Por que é o fruto verdadeiro? Porque veio do ovário. Às vezes você erra a dentada, quem que se encontra aqui dentro? A semente, mostrando que essa bolinha é o fruto verdadeiro. Tá aí você tem dois frutos que fogem daquele padrão normal, ok? Apenas, irmãozinho, por curiosidade, nós chamamos de inflorescência
um conjunto de flores. Um cacho de flores é chamado de inflorescência. Aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Cada negocinho desse do girassol é uma flor. Cada negocinho desse aqui é uma flor. Você tem um conjunto de flores amontoadas no mesmo local. É uma inflorescência. A mesma coisa margarida. A mesma coisa margarida. Cada negocinho desse que você está vendo é uma flor. Você tem um cacho de flores, uma inflorescência, certo? Então, olha só, o milho aqui em cima, essa parte aqui, ó, isso aqui é uma inflorescência masculina do milho. Masculina. Aqui você tem várias e várias e várias flores masculinas, com estames apenas. Conjunto, um cacho de flores, é uma inflorescência. Gente, se inflorescência é um conjunto de flores, infrutescência é um conjunto de frutos. É um cacho de frutos. Olha o milho. Lembra a pegadinha que eu te mostrei? Te mostrei uma pegadinha. A semente, cada semente do milho é um fruto. Cada semente do milho é o fruto. Semente de arroz, né? Arroz, grão de arroz, semente. Grão de feijão, semente. Grão de soja, semente. Grão de milho, fruto. A semente do milho é só a parte branquinha que está aqui. A parte alaranjada é o fruto, porque veio do ovário. Ora, se cada grão é um fruto, o que é a espiga inteira? É um conjunto de frutos, é uma infrutescência. Olha a infrutescência mais famosa que você tem, um cacho de uva. Ok, irmãozinhos? Então tá aí mais alguns detalhes de botânica. De tudo que eu falei para você, o que é bem importante desse vídeo? Monodicotiledônea. As características de Monodi é o que você tem que tomar maior cuidado. Atenção. Beijo para vocês.